Imagina a seguinte cena. Uma equipe médica tipo de altíssimo nível realiza uma cirurgia cardíaca dificílima. Uhum. Foram horas de tensão, uso dos equipamentos mais modernos do mercado, dezenas de profissionais envolvidos e materiais caríssimos. Nossa, um custo altíssimo, né? Exato. E o paciente se recupera perfeitamente e volta para casa. Um sucesso absoluto da medicina, certo? Com certeza. O cenário é ideal. Mas alguns meses depois, o hospital descobre que não vai receber um único centavo por nada disso. Zero. Caramba! E o motivo não tem absolutamente nada a ver com a biologia ou com o procedimento médico em si, sabe? Sim, é sempre na burocracia. O dinheiro foi todo perdido porque alguém perdeu um prazo que estava escondido lá na página 40 de um contrato esquecido no fundo de uma gaveta do setor administrativo. É um choque de realidade tremendo, né? A gente tem essa tendência muito natural de visualizar a saúde apenas pelo ângulo de quem aplica o tratamento. Sim, o médico ali na linha de frente. Isso, o médico, o bisturi, o monitor cardíaco. Mas esse cenário que você descreveu, acontece todos os dias. O que sustenta aquela sala de cirurgia não é apenas a excelência clínica. Tem toda uma estrutura por trás, né? Exato. É um universo paralelo de regras burocráticas que são incrivelmente rígidas. E se uma pecinha falha, a conta não fecha. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai mergulhar nos bastidores financeiros da saúde. É um tema fundamental. A nossa missão aqui é desvendar o segredo de como o dinheiro realmente circula ou, como a gente vai ver, como ele fica retido no sistema. Nós baseamos a nossa análise de hoje em duas fontes riquíssimas. Muito boas mesmo. O texto Ferramentas Essenciais para a Excelência no Faturamento Hospitalar e também a transcrição do vídeo Ferramentas do Faturamento, lá do canal Portal do Faturamento Hospitalar. E mergulhando nesses materiais práticos que temos sobre a excelência no faturamento, desde aqueles guias operacionais até os relatos de quem está ali no chão de fábrica do hospital lidando com isso diariamente, uma coisa fica muito clara. O que seria? O faturamento é o coração financeiro da instituição. E para quem nos ouve, seja alguém que administra uma clínica, que trabalha na área, ou que simplesmente quer entender como a engrenagem da saúde não entra em colapso. O que já é quase um milagre, né? Pois é, entender essa dinâmica muda completamente a perspectiva sobre o que é de fato cuidar de um paciente. Certo, vamos desempacotar isso. Porque para entender como evitar esses erros que custam tão caro, a gente precisa olhar para a base de tudo, que é o contrato entre o prestador de serviço, a clínica ou o hospital, e a operadora do plano de saúde. Exatamente, a fundação de tudo. E pelo que a gente analisou nas fontes, esse contrato não é algo que você assina, bota num arquivo de metal e só tira de lá se houver um processo judicial, sabe? Ele é um manual de instruções diário. Totalmente. Existe um erro muito comum no mercado de achar que o contrato é só o fim de um processo de negociação. E não é? Não, de jeito nenhum. Na verdade, ele é o ponto de partida da rotina de quem trabalha no faturamento. É ele que vai ditar o ritmo de absolutamente todas as cobranças. Uhum. Se conectarmos isso ao cenário maior, não adianta nada o profissional ser um gênio da matemática, saber calcular honorários de cabeça rapidinho, se ele não conhecer as particularidades daquele acordo comercial específico, sabe? Então as regras mudam de operadora para operadora. Mudam muito. O limite do que a clínica pode ou não fazer está todo escrito ali. Ouvindo você falar, me vem uma imagem na cabeça. É como se o faturista estivesse jogando um jogo de tabuleiro super complexo, cheio de regras ocultas, mas ele simplesmente se recusa a ler o manual. Nossa, é bem isso mesmo. Ele joga os dados, mexe a peça no tabuleiro, acha que está arrasando e do nada o banco do jogo diz: opa, você não podia fazer esse movimento, perdeu tudo. A analogia é perfeita. A primeira instrução vital de quem domina essa área, que as nossas fontes batem muito na tecla, é que, na dúvida sobre como cobrar qualquer procedimento, pare tudo e abra o contrato. É a bússola deles. Exato. É ele quem vai determinar, por exemplo, os parâmetros remuneratórios. Tipo o quê? Tipo, qual tabela de mercado a clínica vai usar para cobrar os serviços? Vai usar AMB? Vai usar CBHPM? Entendi. E isso muda o valor do jogo completamente, né? Totalmente. Muda o valor de uma consulta, de uma cirurgia. Mas espera aí, o contrato não diz apenas use a tabela X e pronto, diz
Pelo que eu vi no material, ele define umas regras que podem alterar o valor final de uma forma brutal. Ah, com certeza, tem muito detalhe. Tem a tal da banda positiva e banda negativa, que, pelo que entendi, são acréscimos ou descontos em cima do valor da tabela, né? E as taxas de comercialização de materiais. Quer dizer, o valor de uma simples gase pode mudar de operadora para operadora dependendo do que está ali. Exato! A gase do plano A pode render alguns centavos a mais do que a gase do plano B, e não para por aí. Um detalhe que costuma gerar um prejuízo gigantesco é a definição de quais serviços estão autorizados a serem feitos. Como assim? Se a clínica tem o serviço, ela não pode fazer? Nem sempre. Pensa numa clínica gigantesca, com uma infraestrutura de ponta. Ela tem ortopedia, neurologia, centro de fisioterapia, reeducação postural. Uma super clínica. Isso. Ela tem capacidade física e técnica para atender tudo isso, mas a capacidade de fazer não significa permissão contratual para faturar. Ah, agora eu entendi. Então a clínica pode fechar um acordo com a operadora A, mas essa operadora diz, olha, eu só vou te pagar pelos atendimentos de neurologia e fisioterapia. A sua ortopedia não está no nosso pacote. Precisamente. Agora imagina a dor de cabeça se a recepção não sabe disso. Nossa, deve dar muito ruim. Muito. O paciente chega lá com dor no joelho pelo plano da operadora A. A clínica tem o ortopedista ali disponível tomando um café. O médico atende, gasta material, gera o custo da hora clínica. O paciente sai feliz da vida. Sai feliz. Mas aí, semanas depois, quando o faturista manda a conta, a operadora recusa o pagamento e diz: eu não contratei a ortopedia de vocês. Lembra? Caramba, e a clínica fica no prejuízo total. Prejuízo total. E o pior é que a clínica não pode simplesmente mandar um boleto para o paciente depois. É um trabalho totalmente de graça. Trabalhar de graça é o pesadelo de qualquer gestor. E além de ficar de olho na especialidade, tem a questão dos tipos de planos, não é? Sim, isso é super crítico. Porque uma mesma operadora vende dezenas de produtos diferentes no mercado, desde aquele plano mais básico, regional, que atende numa área pequena, até aquele plano premium, caríssimo, que dá direito ao hospital de luxo. Pois é. O prestador precisa saber exatamente se o contrato permite atender todos os planos daquela carteira ou apenas um grupo restrito. Tem clínica que só pode atender o plano básico. Nossa, é muito detalhe. É sim. E isso nos leva a um gargalo ainda mais crítico no dia a dia, que é a questão da autorização prévia e das senhas. Ah, esse ponto me chamou muita atenção no material. Porque parece que o contrato não afeta só quem está lá na salinha do faturamento com a calculadora na mão no fim do mês, né? Não mesmo. Afeta a pessoa que está lá na linha de frente, na recepção, lidando com um paciente que às vezes está com dor, está impaciente. Como funciona essa dinâmica das senhas? É o verdadeiro efeito dominó, sabe? Alguns contratos exigem que a clínica peça uma senha de autorização para a operadora antes de realizar certos procedimentos. Tipo, ligar lá ou pedir no sistema. Isso. Outros já isentam dessa burocracia para procedimentos mais simples. O faturista, no fim das contas, atua como tradutor desse contrato para o resto da clínica. Entendi. Ele tem que passar a regra adiante. Exato. Se a recepção não for treinada sobre essa regra específica do contrato da operadora Y, a falha já acontece logo na porta de entrada. Deixa eu ver se captei a gravidade disso, então. O paciente chega para fazer um exame complexo. A recepção não checa o contrato direito, não pede a senha prévia e manda o paciente para a sala. O exame é feito, o custo é gerado, a falta desse númerozinho de senha lá no começo é suficiente para a operadora negar o pagamento no final do mês. Suficiente e implacável. E isso nos introduz ao conceito mais temido de todos os hospitais, que é a famosa glosa. A glosa. A palavra que dá arrepios no pessoal da saúde. Exatamente. A glosa acontece quando a operadora de saúde simplesmente se recusa a pagar a fatura enviada, seja parcial ou integralmente, porque alguma regra do contrato foi quebrada. Qualquer regrinha. Qualquer uma. Pode ser a falta dessa senha da recepção, a cobrança de um material que não estava autorizado, ou até um simples erro de digitação de um código. O que nos leva a uma constatação bem pesada, né? O faturamento não termina quando o hospital manda a conta. Não, de jeito nenhum. Ele só termina quando o dinheiro entra de fato na conta bancária.
E nesse intervalo parece que existe uma verdadeira guerra de prazos. Uma guerra constante. E se o contrato dita as regras para evitar a glosa, ele também é o escudo para quando a clínica precisa brigar por esse dinheiro recusado, certo? Sem dúvida, gerenciar o cronograma é uma questão de vida ou morte financeira para a instituição. O contrato tem que estipular prazos para tudo. Para tudo mesmo. Sim, o prazo que a clínica tem para enviar a fatura, o prazo que a operadora tem para pagar e o mais nevrálgico de todos, os prazos para a clínica realizar a revisão e enviar o recurso dessa glosa. Então eles podem recorrer. Podem e devem. A operadora pode dizer lá no contrato que o faturista tem 30, 60 ou 90 dias para provar que a cobrança estava correta e pedir o dinheiro de volta. Espera aí, isso levanta uma dúvida importante. A operadora é quem redige o contrato na maioria das vezes, certo? Sim, geralmente é um contrato padrão deles. Então, se ela tem interesse em dificultar esse pagamento para ficar com o dinheiro no caixa dela, ela não poderia simplesmente esquecer de colocar esse prazo lá no papel? Tipo, deixar as coisas vagas para o hospital não ter como recorrer de forma clara? Tentar usar essa tática, mas existe um escudo legal para impedir que isso vire uma terra sem lei. Ah, ufa. A documentação que analisamos cita regras muito firmes sobre isso. Existe a Lei número 13.003, além de resoluções muito específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, como a RN 363 e a RN 364. E como essas leis funcionam na prática para proteger o hospital e a clínica? O que é fascinante aqui é que elas tornam a transparência obrigatória. O tempo exato que a clínica tem para recorrer de uma glosa, o tempo que a operadora tem para analisar esse recurso e o prazo final para o dinheiro cair na conta se a clínica estiver certa. Tudo isso tem que estar lá. Tudo isso tem que estar detalhado no contrato de forma cristalina. O conselho de quem vive o dia a dia da área é categórico. Qual é? Se o faturista pegar o contrato e essas cláusulas não estiverem lá, ele deve devolver o documento imediatamente para a operadora e exigir a inclusão. O silêncio no contrato é uma armadilha enorme. Nossa, é uma postura muito ativa. O faturista deixa de ser um mero digitador de contas e passa a ser um verdadeiro fiscalizador do acordo. Exatamente, é uma mudança de paradigma. Mas a gente sabe que na correria de um hospital, com milhares de guias sendo geradas por dia, é muito fácil um prazo de 30 dias passar em branco, né? Como eles controlam isso sem precisar de sistemas que custam milhões de reais? A tecnologia básica é a melhor aliada do faturista inteligente. Os especialistas das nossas fontes recomendam o uso de ferramentas incrivelmente acessíveis, como o bom e velho Google Agenda. Sério? Google Agenda é gratuito mesmo? Aquele mesmo. Você cria calendários de fechamento e configura alertas. Então o celular e o computador do faturista tocam avisando: atenção, o recurso da glosa da cirurgia de março vence hoje. Sensacional. É transferir a carga mental da memória humana, que falha, para um alerta automático. Isso salva milhões em receitas perdidas. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós falamos muito sobre as regras do contrato, né? Ele diz o que a clínica tem que cobrar, quais os limites, as especialidades e os prazos. É a base. Mas se a gente pensar no contrato como a planta arquitetônica de uma casa, que diz onde vai cada parede, a sala, o quarto, o faturista ainda precisa dos tijolos, do cimento e das ferramentas para levantar essa casa de verdade. Ótima analogia. Como ele descobre o valor real de cada gaze, de cada injeção ou o código exato de cada exame? Porque o contrato não vem com uma lista de preços em anexo apontando cada agulha, vem? Não vem. E é por isso que o fatorista precisa dominar um ecossistema complexo de ferramentas práticas que dão vida ao que está no papel. Certo. O coração desse ecossistema são as tabelas de faturamento e as revistas de preços. O contrato só aponta o caminho, dizendo, tipo, use a tabela tal. É o fatorista quem tem que ir lá buscar os dados de fato. É um trabalho de garimpo. Muito. E aí entramos num território que parece arqueologia hospitalar. Arqueologia hospitalar é ótimo, porque lendo os materiais a sensação é de estar aprendendo outro idioma. É sopa de letrinhas. Total. Eles falam muito de duas tabelas clássicas, a CBHPM e a AMB. A CBHPM é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Pelo que entendi, ela é mais moderna, atualizada anualmente ou a cada 2 anos,
lidando com os portes dos procedimentos. Isso mesmo. E ela exige que o faturista leia as regras gerais com uma lupa a cada nova edição para não perder dinheiro. Exatamente. A CBHPM é dinâmica, ela acompanha mais a evolução médica. Mas a grande curiosidade, que pega muito gestor de surpresa, é a famosa tabela da Associação Médica Brasileira, a AMB. A AMB. Essa dá o que falar. Muita gente na área acha que a AMB foi extinta há décadas, sabe? Porque as versões que ainda circulam nos contratos são muito antigas. Estamos falando de versões de 90, 92, 96 e 99. Gente, e a gente tem que rir para não chorar, né? A gente está falando de tabelas criadas numa época em que a internet no Brasil engatinhava. O celular parecia um tijolo de tão grande. Pois é. E os hospitais estão usando essas regras de 1992 hoje para cobrar por uma cirurgia robótica ou um tratamento genético. Como isso é possível na prática? É uma verdadeira ginástica mental. E o que é fascinante aqui é entender como a complexidade aumenta dependendo da versão da tabela AMB. Explica isso melhor. Nas tabelas de 90 e 92, a metodologia calcula os honorários médicos usando uma moeda fictícia chamada CH, o coeficiente de honorários. Nem era o real ainda. Nem existia o real. Já as tabelas do final da década de 90 começaram a usar o real diretamente. Então, o profissional tem que olhar para a regra de 1992, usar um índice de conversão específico daquele contrato e aplicar na realidade de hoje. Meu Deus. E tem mais um agravante, não tem? Porque as operadoras de saúde hoje em dia exigem que tudo seja enviado eletronicamente por um padrão nacional de códigos. Sim, a terminologia TUS. Isso. Então, se o faturista tem um contrato amarrado numa tabela AMB, lá dos anos 90, mas a operadora exige o código moderno TUS no sistema dela, ele faz o quê? Ele chora. Quase isso. Brincadeiras à parte, ele recorre à saudadora tabela de conversão AMB-TUS. Ela funciona como um dicionário em tempo real. Um tradutor. Isso. Imagine que na tabela antiga, lá de 92, o procedimento seja chamado apenas de corte de pele, com o código 001. Bem simples, sim. Mas o robô da operadora hoje não aceita esse termo antigo. Ele exige exérese de lesão dermatológica, com o código 4567, por exemplo. Entendi. Se o faturista lançar 001 no sistema moderno, a glosa é instantânea. O sistema rejeita na hora. Ele precisa cruzar o código antigo na tabela de conversão para achar a correspondência moderna que vai aprovar o pagamento. É um trabalho de precisão absurda. E a complexidade vai além do honorário do médico da cirurgia, porque um hospital consome toneladas de materiais e medicamentos todo santo dia. Sem parar. E os preços disso oscilam o tempo todo no mercado, como qualquer produto. Como eles acompanham o preço de cada comprimido? Através das revistas de preços, principalmente a Brasíndice e a Simpro. A Brasíndice é o dia absoluto para a cobrança de medicamentos no Brasil. E como ela funciona? A atualização dela é brutal. Acontece quinzenalmente. A cada 15 dias os valores podem mudar. A cada 15 dias, nossa! Sim. E a Simpro, por sua vez, foca nos materiais hospitalares, desde uma agulha até uma prótese de titânio caríssima, com atualizações a cada 60 dias. Dá muito trabalho acompanhar isso. Muito. O faturista precisa estar com os valores em dia, senão a fatura vai com o preço velho e, novamente, a operadora glosa, porque o valor não bate com a referência atual da revista. Só que o material que a gente analisou levanta uma questão muito prática para quem está nos ouvindo. O acesso a essas revistas de preços não é gratuito, certo? Não, não é. E as assinaturas são consideradas bem caras. Um grande hospital consegue pagar tranquilamente, mas e uma clínica pequena? Como ela sobrevive se não tem caixa para assinar a revista e ficar atualizando os valores a cada 15 dias? Para não ficar refém dessas assinaturas caríssimas e do preenchimento de faturas item por item, gazinha por gazinha, a saída para clínicas menores é negociar a criação de pacotes com as operadoras.
pacotes, tipo um combo. Exatamente. Em vez de cobrar sala, anestesia, 15 gases e 2 injeções separadamente, a clínica tenta fechar um valor fixo por tipo de procedimento. Ah, interessante. Fica um pacote fechado para a cirurgia de catarata, por exemplo. A operadora paga X e a clínica se vira com os insumos. E esse valor fica válido por 1 ano no contrato. Ah, isso simplifica muito a burocracia diária. Simplifica bastante, mas exige uma maturidade administrativa imensa por parte do prestador. Por quê? Porque para negociar um pacote que não dê prejuízo, o gestor precisa ter um controle cirúrgico dos próprios custos internos. Se ele erra na ponta do lápis o cálculo do pacote, ele vai perder dinheiro em absolutamente todos os pacientes atendidos durante o ano inteiro. Não dá para chutar o valor. Mas e se a clínica não conseguir fechar o pacote e também não tiver dinheiro para pagar a assinatura da revista? Acabou o jogo para eles? Não, de forma alguma. Existem tábuas de salvação gratuitas. Uma delas é o portal TUS, um site onde o fatorista digita a descrição do material ou do procedimento e encontra o código padrão correspondente sem pagar nada por isso. Que excelente! E claro, a biblioteca máxima de todos eles é o site oficial da própria ANS. Lá, o profissional baixa toda a estrutura do padrão TIS. Esse TIS com 2 S, certo? Isso, que é a troca de informação de saúde suplementar. É a linguagem obrigatória de comunicação entre o prestador e a operadora. E essa linguagem, o TIS, não é nada estática, certo? Eu achei fascinante o exemplo que eles deram lá no vídeo sobre as atualizações constantes. Sim, muda direto. O padrão sofre revisões para incluir tecnologias novas e retirar materiais que saíram de linha. O caso clássico que eles citam foi em 2020. A pandemia, né? Isso. A pandemia estourou, novos exames e tratamentos para a Covid-19 foram criados às pressas no mundo todo. Se o fatorista não estivesse acompanhando o site da ANS quase que diariamente naquela época, ele não saberia quais eram os novos códigos para esses testes. E qual seria o resultado disso na prática? A clínica faria os exames, gastaria os reagentes que estavam caríssimos no meio de uma crise global, enviaria a cobrança e receberia uma glosa de presente. Tudo porque usou o código errado. Sim, simplesmente porque usou um código genérico em vez do código específico recém-criado pela ANS. Isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? É por isso que atuar no faturamento exige um perfil de pesquisador em tempo integral. A regulamentação em saúde é um organismo vivo, ela não para. E para não enlouquecer com tanto código e prazo, eles usam a tecnologia a favor. Além do Google Agenda e do uso de planilhas na nuvem para não perder os dados se, sei lá, o computador do hospital queimar... Que é um desespero quando acontece. Nossa, imagino. Mas o grande trunfo atual para estancar as glosas na origem parece ser o autorizador eletrônico. Ah, sim. O autorizador eletrônico é, sem exagero nenhum, a barreira de defesa mais eficiente que um prestador pode ter hoje. O ideal é que ele seja a principal tela aberta na recepção da clínica. Lá onde o paciente chega. Mente se o plano está ativo, se não tem carência, se aquele serviço está no contrato da clínica e já gera a senha ali na hora. Ele corta o erro na raiz, então. Corta na raiz. A chance de uma glosa administrativa acontecer semanas depois despenca drasticamente, porque tudo foi validado antes do médico sequer encostar no paciente. Então, o que tudo isso significa, no final das contas, para quem nos ouve? Se a gente observar todo esse cenário que exploramos hoje, aquele contrato cheio de cláusulas na gaveta não é apenas uma formalidade chata de advogado. Definitivamente não. Ele é a bússola absoluta que mantém o hospital respirando financeiramente. O conhecimento profundo das regras, dos prazos apertadíssimos e a navegação ágil por essas tabelas gigantescas evitam as glosas. Ditam a rotina de quem atende o paciente lá na ponta e garantem que o esforço médico seja, de fato, remunerado. É o pilar invisível, mas essencial da saúde. Ninguém vê o fatorista trabalhando, mas sem ele o hospital fecha as portas. Com certeza. E observar toda essa engrenagem complexa nos traz uma perspectiva fascinante sobre o futuro dessa profissão, sabe? Como assim? Para onde estamos indo? Hoje, o faturista ainda gasta muito tempo pesquisando códigos e conferindo regras manualmente nessas revistas. Mas com a adoção agressiva de autorizadores eletrônicos e o avanço da inteligência artificial capaz de ler contratos gigantes e cruzar tabelas
tabelas de forma automatizada em frações de segundo, A IA tá mudando tudo, né? mudando tudo. A gente precisa se perguntar, será que, em breve, esse profissional deixará de ser a pessoa que preenche e caça códigos para se tornar estritamente um auditor estratégico de margens? Focado mais na análise. Isso, focado em desafiar e otimizar os algoritmos das operadoras de saúde, em vez de só digitar dado. Fica a reflexão para quem trabalha ou acompanha a área pensar sobre o futuro. Excelente reflexão, o jogo tá mudando rápido. Voltando àquela imagem lá do início. Se o centro cirúrgico é o palco iluminado onde a medicina brilha e as vidas são salvas, é nesse mar invisível de contratos lidos com lupa, prazos controlados em calendários e tabelas antigas sendo perfeitamente traduzidas que a sustentabilidade da instituição é preservada. Perfeito, é o equilíbrio entre o cuidado e a gestão. Muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente em mais essa análise profunda. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na nossa próxima jornada de descobertas. Até lá!